Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento para tratar um pouco sobre a operação Greenwashing e o impacto dessa operação dentro do mercado de carbono no Brasil. Estarão discutindo esse tema com a gente a Marina Freire, que é sócia aqui de Direito Ambiental no Madonna Fialho, o Fabiano Machado, que é diretor da Apsis Carbono, e o Ricardo Sé, que é associado no direito imobiliário aqui no Madonna Fialho Advogados. A gente vai iniciar um pouco tratando sobre o que foi essa Operação Greenwashing. A Operação Greenwashing não trata de um problema novo do Brasil, mas um problema velho, que é o problema de grilhagem. A grilagem já foi objeto de uma CPI em 2020, 2001 aqui no Brasil, que inclusive trouxe novos mecanismos que ficaram a cargo do INCRA para se tentar retirar o grande poder que os cartórios possuem no Brasil sobre o registro de imóveis, principalmente em terras que ainda pertencem à União, ou terras que são áreas de proteção, ou ainda locais que são terras indígenas. Essa CPI, em 2001, criou dois mecanismos. Um que foi o Sistema Nacional de Certificação de Imóveis, o SINC, tá? Que trata que toda alteração de área ou de titular em cartório precisa ser comunicada ao INCRA. E, além disso, também criou um sistema de georreferenciamento, que é o sistema de gestão fundiária, para ver se há sobreposição dessas novas matrículas quando há uma alteração de titularidade de um determinado imóvel. Então, aquele grande poder que era concentrado nos cartórios passou a ser dividido entre os cartórios e o INCRA. Porém, isso não pareceu ser suficiente para acabar com esse problema. A Operação Greenwashing investiga um esquema criminoso de proprietários de terras, proprietários de cartórios e servidores do INCRAS que acabaram sendo corrompidos para que espelhassem nos registros perante aqueles órgãos de todas as alterações e falsificações realizadas em certidões de imóveis. Nesse caso, o início da operação e o início do esquema criminoso se deu para o que ocorre normalmente dentro de terras amazônicas, que você ter sobreposição de terras públicas para aumentar terras de eventuais proprietários e, por meio delas, visar a exploração florestal de forma indevida ou, às vezes, até a questão de criação do gado fantasma. Ao ver que o mercado de carbono se tornou algo promissor, em 2019 foi concebido o primeiro projeto de carbono nessas áreas, de forma complementar, porque naquela época os valores dos créditos de carbono eram pequenos, então os proprietários dessas áreas viram que teriam como ainda aumentar o lucro da conduta criminosa praticada vendendo créditos de carbono. Com a valorização dos créditos de carbono no mercado, eles viram que isso se tornava um negócio muito lucrativo, maior que a própria exploração da florestal indevida e da pecuária. E foram criados novos projetos de carbono. O primeiro projeto deles era uma área de 130 mil hectares, o segundo projeto foi uma área de 100 mil hectares, e posteriormente foram criados ainda mais 3 projetos de carbono. O grupo tinha a pretensão de ter, ao final de 2025, uma área de cerca de 3 milhões de hectares dirigidas a créditos de carbono, que seria uma área semelhante à do estado de Alagoas. Ao se iniciar essa operação, o grupo já possuía cerca de 1 milhão de hectares em áreas de crédito de carbono, sendo que desse 1 milhão de hectares, 400 mil hectares eram de áreas da União, fora áreas pertencentes a terras indígenas de proteção que também foram utilizadas no esquema criminoso. E tudo isso foi obtido por meio de certificações internacionais. Todos esses carbonos eram vendidos nos mercados internacionais e, inclusive, a Polícia Federal questiona, né, que se essa certificadora realmente realizou a devida due diligence ao certificar esses projetos. Inclusive, mencionando uma reportagem do jornal inglês The Guardian sobre essa certificadora, dizendo que cerca de 90% dos projetos dessa certificadora, de acordo com a matéria do jornal, não seriam de áreas realmente protegidas, ou seja, seriam de créditos de carbonos falsos. Além disso,
a própria empresa utilizada por esse grupo criminoso para criar esses projetos de carbono no Brasil, principalmente ao fazer o segundo projeto, de acordo com as mensagens trocadas que foram interceptadas pela Polícia Federal, estava desconfiando da sobreposição de terras por meio dos proprietários, dos donos dessas empresas que estavam comercializando esses carbonos. E ao ser questionados sobre isso, os proprietários ameaçavam essa empresa que estava realizando a implementação desses projetos de carbono. E além disso, ele, para tentar dar um ar de aparência legal para essa empresa que estava criando o projeto de carbono, falsificava ainda mais registros de imóveis para dar essa aparência. Uma outra crítica colocada pelas autoridades policiais nesse caso é que, mesmo após, principalmente em relação ao primeiro projeto, a empresa ter perdido a titularidade do imóvel por meio de uma decisão judicial, o projeto continua a ser certificado. Então, não houve uma due diligence posterior do projeto para verificar se realmente aquela propriedade se manteve enquanto os créditos de carbono eram vendidos. Para a gente ter uma ideia de grandeza, a Polícia Federal aponta que essa empresa faturou só em créditos de carbonos falsos cerca de 200 milhões de reais. E, além disso, também lucrou muito pela venda, né, de madeira ilegal de forma legal, retirada em períodos que não podiam. Cerca de 340 mil metros cúbicos de madeira também foram retiradas de forma ilegal dessas áreas. Então, para discutir um pouco mais sobre esses pontos, eu vou perguntar para a Marina, né, nossa sócia de ambiental aqui em Madrona Fialho. Marina, a operação Greenwash impactou o mercado de carbono? Qual é o cenário atual desse mercado no Brasil? Oi, Felipe. Obrigada aí pela sua explanação. Agradecer aqui todos os presentes também. Certamente, Felipe, impactou. Não tem como uma operação que teve essa visibilidade, né, em notícias, não trazer um impacto para o mercado voluntário de carbono no Brasil. Acredito que teve um impacto no mercado como um todo. E quando a gente pensa no cenário atual que envolve os créditos de carbono, o que a gente tem, né, hoje? Em julho deste ano, a gente teve uma carta assinada por mais de 80 organizações internacionais, incluindo o Greenpeace, dentre outras, pedindo o fim da compensação de emissões de gás de efeito estufa com créditos de carbono. Aí, em agosto, a gente teve uma recomendação do Ministério Público Federal, recomendando a suspensão de todas as operações, contratos, tratativas que relacionadas a créditos de carbono, relacionadas a RED+, em todo o estado do Amazonas, com ou sem regularização fundiária definitiva. Essa recomendação do Ministério Público, ela foi encaminhada para todas as autoridades, para diversas organizações, empresas, e logo depois, inclusive, ela foi traduzida para o inglês. E recomendava, inclusive, a suspensão de qualquer comercialização, né, compra e venda de créditos já gerados que incidissem nessas áreas. Aí, logo depois, vem a Operação Greenwashing, que você mesmo bem explanou sobre o ocorrido. Logo depois da operação, a Verra ela suspende 3 projetos que estavam envolvidos na operação. Então, assim, como que está o mercado? Eu acho que o mercado está abalado, a reputação desse mercado acaba ficando questionada, né? Se de fato esses créditos são íntegros, se de fato vale a pena fazer um investimento no mercado voluntário aqui no Brasil, se de fato vale continuar investindo, né, em projetos de RED+. Mas, a meu ver, a operação Greenwashing, ela teve esses pontos negativos, né, de mexer com, de fato, de forma negativa com a reputação do mercado. Mas eu acho também que ela pode trazer algumas questões muito positivas. Uma é acabar com essa ação criminosa que, de fato, era exercida lá em toda a região, né, do Amazonas. Depois, a gente tem uma questão de que, com essa exposição dessas fraudes,
a gente tem uma chance aí de criação de políticas, né, públicas mais eficientes para combater. A gente tem uma governança um pouco mais forte em relação a isso, seja do ponto de vista de política pública, seja do ponto de vista das próprias empresas, dos desenvolvedores, das certificadoras, de terem um olhar mais atento do que pode ser feito para a gente mitigar riscos como esses, né? E uma diligência maior por parte das empresas. Então, abre esse olhar tanto para os desenvolvedores, para os compradores, para todos que estão, né? Para todos os stakeholders aí envolvidos, de certa forma, aí nessa cadeia do mercado de carbono, um olhar do que eu posso fazer melhor, como que eu posso criar projetos com maior segurança. Eu acho que a gente também tem que olhar para isso com um cenário positivo, porque, a meu ver, os créditos de carbono ele ainda são um mecanismo muito importante de transição para uma economia de baixo carbono, e o que a gente puder incentivar de fato que aconteça é que eles continuem sendo gerados, porque eu conheço empresas sérias, eu conheço desenvolvedores sérios, então, e projetos muito bonitos, né, de crédito de carbono. Então, é uma pena que uma operação dessa, todo o cenário atual, né, de Ministério Público, dessa opinião dessas organizações internacionais, acabem afetando e prejudicando alguns projetos que também aí são sérios no mercado. Obrigado, Marina. Fabiano, na Operação Greenwashing, né, e até as próprias recomendações do Ministério Público Federal, que a Marina falou, né, tratam dos projetos REDD+. Você pode explicar para a gente mais ou menos como é que funcionam esses projetos REDD+ e como é que é realizada a certificação desse tipo de projeto? Posso sim, Felipe. Primeiramente, aí, obrigado pela presença de todos e todos, obrigado pelo convite. Então, um projeto REDD, o nome REDD, né, esse termo, ou REDD ou REDD+, ele está relacionado à redução de emissões por degradação e desmatamento. Então, a gente está falando de um tipo de crédito de carbono, tipo de projeto, que gera redução de emissão quando se evita ativamente o desmatamento. Tem dois modelos básicos para isso, que é o desmatamento evitado planejado e não planejado. Basicamente, a diferença, de uma forma simplificada aqui, né, claro, o planejado é quando você tem a prerrogativa de fazer aquele desmatamento, né, por lei, você tem um excesso, por exemplo, de reserva legal, você poderia fazer aquele desmatamento legal, mas você, por causa do crédito de carbono, aquele benefício, você não vai fazer aquele desmatamento, e aí você vende aquele crédito associado àquela área específica que você iria desmatar na ausência, no cenário de ausência do projeto, como a gente fala. E o desmatamento não planejado é quando você tem a sua área ali preservada, mas por fatores externos, por pressões externas, né? A gente sabe que no Brasil isso acontece muito, especialmente na Amazônia, há o desmatamento, mesmo que você não queira, né? Isso é muito comum em áreas muito grandes, né? Então a gente começa a entrar aqui num cenário que o mercado como um todo buscou fazer esse tipo de projeto. Isso está mudando, né, com o tempo, mas especialmente lá atrás, buscou fazer esse tipo de projeto no bioma amazônico, que é um bioma onde você tem, especialmente em áreas onde você tem essa pressão, né, onde você pode provar que há fatores externos ali, agentes externos, drivers externos de desmatamento, que se você não implementar uma série de atividades de monitoramento, de apoio àquelas comunidades locais, vai haver um desmatamento específico ao longo do tempo. E aí, como qualquer projeto de crédito de carbono, ele precisa passar por um processo de certificação, né, de validação e verificação, para ser mais preciso. Então, você precisa desenvolver um PDD, você precisa fazer uma série de estudos, inventário de flora, inventário de carbono, de fauna, diagnóstico socioeconômico, tudo isso custa dinheiro. E todo ano aquele projeto é verificado, né? O tal do VVB, que é como se fosse um auditor, para usar um termo mais comum, ele é uma entidade acreditada pela Verra que não só valida, ou seja, não só analisa o projeto antes dele ser registrado, e aí inclui, já adiantando um pouco, que eu vou falar mais na frente, inclui a análise fundiária, né? Ele, ao longo todo ano, de 2 em 2 anos, depende de 5 em 5 anos, alguns projetos, ele faz a verificação dessas atividades
como se fosse uma medição, né? Uma medição de obra, mas uma medição das atividades que foram feitas naquele período, para verificar se realmente você ativamente evitou aquele desmatamento, portanto, faz jus, né, aquele crédito que você pretende gerar. Então, assim, dentro desse processo, isso tem uma série de riscos associados. Então, e tem um custo, né? Esse CAPEX inicial e esse OPEX, né? Esse investimento inicial nesses estudos, depois esse investimento em monitoramento e nas certificações, isso tem um custo que mesmo que uma área específica ela seja elegível a gerar crédito de carbono, você prove que tem adicionalidade, você siga ali todo o passo a passo da metodologia, dependendo da quantidade de créditos que essa área gera, ela não é viável economicamente. Então, tem uma série de métricas aí que o mercado usa, a gente também, né, de tamanho mínimo e tal, algumas empresas falam de 10 mil hectares no mínimo. O ponto é que esse projeto ele precisa ter uma escala mínima para fazer sentido do ponto de vista econômico. E essa escala mínima significa basicamente que os desenvolvedores procuram áreas grandes para fazer projeto de carbono. Então, você junta uma série de elementos aí nessa mesma equação, né? Você, no geral, vai para estados do bioma amazônico, né? Na Amazônia Legal, onde você tem um problema fundiário crônico, que vem antes, como o Felipe falou, né? Vem bem antes do mercado de carbono. Você tem uma procura por áreas grandes, que também um proprietário que tem uma área muito grande num local como esse, aumenta mais ainda o risco fundiário, né? Como é que ele conseguiu obter ao longo do tempo aquele tamanho de área? A gente sabe dos desafios fundiários que tem no Brasil. E aí você tem também essa necessidade de provar que tem desmatamento no entorno. Você tem algumas regiões onde você gera mais crédito do que outras. Então, somando tudo isso, né, você tem um cenário em que... E um outro ponto, em termos de modelo de negócio, os desenvolvedores, no geral, isso também está mudando, né? De novo, esses projetos aí que o Felipe mencionou, que a Marina mencionou também, são projetos mais antigos. Então, o mercado ele vem mudando ao longo do tempo. Mas, até pouco tempo atrás, o modelo mais comum é o desenvolvedor ser sócio, ser parceiro, do proprietário da terra. O que significa, basicamente, que o desenvolvedor entra com os custos do projeto de carbono, fica com um percentual do crédito e o proprietário fica com outro percentual. E aí o proprietário, existe um contrato, é claro, né, associado a isso, tem uma série de penalidades se o proprietário não executar, tem uma série de restrições, ele não pode, né, desmatar aquela área, ele precisa apoiar no monitoramento, mas tem uma tendência, né, e não é assim como a gente trabalha, mas existe essa tendência de ter um desenvolvedor que às vezes não está tão presente no projeto, né, não está lá no dia a dia, porque o proprietário está lá, e naquele modelo de parceria, em teoria isso faz sentido, né? Ele está ali presente, ele está fazendo aquela proteção, mas fica mais difícil se você não está presente, fica mais difícil você controlar o que aquele proprietário, aquele parceiro seu está fazendo naquela área. Então, até por isso, eu estou comentando isso dessa mudança, né, de modelo de negócio. Tem desenvolvedor hoje que está trabalhando com aquisição de terras. Não, adquire a terra e aí sim faz o projeto. Não trabalha mais no modelo de parceria, exatamente para mitigar esse risco do que o proprietário vai fazer no projeto, dado que, enfim, é uma relação comercial, você vai ter contratos, mas na prática, né, como qualquer relação comercial, pode ser que o seu parceiro atue de uma forma que você não concorde. Então, que eu acho, né, eu imagino que tenha sido o caso nesse projeto. Então, ao somar todos esses fatores, você tem sim um cenário que aumenta o risco de você ter um problema fundiário num projeto de carbono, né? E aí, como é que funciona uma dúvida, né, que o Felipe trouxe, ou, enfim, a Marina também trouxe, qual o papel do VVB nisso, né? A Polícia Federal comentou sobre isso, né, se a Verra teve ou não responsabilidade. Eu diria que com o tempo, primeiro, né, com o tempo, o papel do VVB ele vem mudando, né? Ele está cada vez mais adaptado à realidade brasileira, porque também é isso, né? A Verra é um padrão internacional,
o VVB, em sua maioria, essa grande maioria, são instituições que são... O VVB é uma instituição acreditada pela Verra, né, para fazer... Não é a Verra, é uma instituição independente acreditada por ela, que faz esse processo de validação e verificação. Vamos, para simplificar, chamar aí de auditoria do projeto. Esse VVB, ele tem alguns tem no Brasil, outros não tem. Então, ou com o tempo foram tendo cada vez mais equipes no Brasil, né? Exatamente para poder entender a realidade no Brasil. Então, e aí nem sempre eles entendem as particularidades, né? Não vai ter o feeling, vamos dizer assim. Teria, por exemplo, né, um advogado como vocês, ou uma pessoa técnica, um engenheiro florestal aqui do Brasil, que vai entender a dinâmica melhor do mercado no Brasil. Então, eles fazem essa validação do PDD, né? Eles deveriam revalidar isso. Antigamente era de 10 em 10, agora é de 6 em 6 anos, na nova metodologia. Aliás, isso encurtar tem vários motivos, né? Mas um é esse, né? Para você reduzir esse time aí de revalidar, né? E analisar novamente todo o projeto. Mas, além da validação do PDD, ou dessa revalidação, né, da linha de base, que a gente chama, você tem também as verificações, que aí a maioria do mercado não faz anual, mas vamos colocar aí de 2 em 2 anos, é verificado esse projeto, mas ainda assim é uma análise limitada, né? Eles não fazem um trabalho de polícia, claro, né? Não é o papel, e pode ser sim que eles não sejam tão detalhistas, nesse processo, como, até por isso, muitos compradores, até o próprio comprador, nem os desenvolvedores também estão cada vez mais diligentes, né? Se apoiando em diligências, em estudos, para além daquilo que a Verra pede, esse é um ponto, mas até mesmo os compradores hoje em dia, a gente está passando por um processo de diligência no projeto nosso, não está nem gerando crédito ainda, um projeto em validação, mas o potencial comprador, está ali já estudando a fundo o nosso projeto. Então, os compradores estão cada vez mais, até por causa de todas essas, né, essas notícias, estão cada vez mais preocupados em fazer esse tipo de análise. Então, sim, a análise fundiária é uma etapa do checklist lá do BB, mas não é a prova de falha, ainda mais dependendo do tipo de fraude, né, que venha a ser feita. Então, assim, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer, assim, não é porque é mercado voluntário que não há regras, né? Eu já escutei isso por aí. Não há regras, é mercado... Não, ele tem as regras são até bem rígidas do ponto de vista técnico, né? Você desenvolver um PDD é complexo, os cálculos, tudo isso, e está ficando mais complexo agora na nova metodologia. Mas ainda assim, são regras internacionais que não estão adaptadas né, não necessariamente estão adaptadas para a realidade brasileira. O SBCE, né, que é o mercado de comércio de emissões no Brasil, de novo, o tema do SBCE não é regulação fundiária, né? Esse é um outro problema, mas a tendência é que você tenha, né, ou pelo menos assim esperamos, uma certa adaptação desse mercado para a realidade brasileira. Mas de uma forma geral, há uma série de regras, né, a serem cumpridas, elas são relativamente rígidas, mas elas não necessariamente elas vão atender certos pontos específicos que aquele agente, né, vamos chamar assim, ele está infringindo uma lei, ele não deveria estar infringindo a lei anyway, né, independente se é o mercado de carbono, se é o mercado de madeira ou agrícola, a gente vê esse problema fundiário em vários outros mercados. Então, infelizmente, isso foi associado ao mercado de carbono, aí você cria, como a Marina falou, sim, teve um baque forte, mas também, eu acho que vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas a gente também vê isso como algo que, no longo prazo, pode ser positivo, né? Porque vai separando o joio do trigo. Então, só para completar minha fala, os projetos RED, eles têm uma importância grande. O Brasil ele tem um perfil de emissões baseado no uso do solo, né? Então, muitas nossas emissões de GE são provenientes basicamente da agropecuária e do desmatamento. Então, é interessante ter projetos RED no Brasil? A gente entende que sim, para atender nossas metas climáticas, né? Nossa meta lá na Cor de Paris, nossa NDC. Tem como fazer isso? O mercado já está evoluindo e melhorando no tempo? Já está. Né? Então, também você já vê, apesar dessas notícias, você vê muita coisa sendo modificada, tanto do ponto de vista técnico,
com a VM 0048, que é a nova metodologia da Verra, quanto do ponto de vista de diligência de como os players estão agindo nesse mercado. Ainda tem muito que melhorar, sim, também tem, mas a gente enxerga assim que é um projeto, continua sendo interessante desenvolver esse tipo de projeto no Brasil, né? Os projetos RED, dentro de e continuar nesse processo aí de melhoria, né? De aprimoramento desses mecanismos aí né, de validação, verificação e de auditoria de uma forma geral desses projetos. Obrigado, Fabiano. Foi muito esclarecedor. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, e se uma empresa quer adquirir, né, esses créditos, o que ela pode fazer para mitigar o risco de não estar comprado um crédito que esteja relacionado a algum tipo de fraude, que realmente não esteja trazendo um benefício para o meio ambiente? Oi, Felipe. Bom dia a todos. Acho que muito em linha aí com o que foi falado, assim, né? A importância de não confiar apenas nas empresas certificadoras aí, né? A gente acabou vendo com essa operação aí que teve, por mais de ter a certificação, né, teve problema. Então, assim, a gente entende que é muito importante a gente ter aí, fazer uma due diligence não só fundiária, né? Mas também das empresas envolvidas, do proprietário, a gente conseguir entender ali quem que são essas pessoas que estão envolvidas, quem é essa empresa, fazer uma análise para ver se essas empresas já foram envolvidas em outros tipos de investigação ou se tem alguma coisa que seja nebulosa ali envolvendo, né? A gente consegue fazer uma pesquisa envolvendo os proprietários das empresas também, fazer uma análise de governança das empresas e de como esses projetos estão sendo desenvolvidos, que envolva também a rastreabilidade dos créditos, para a gente ter ali um conforto maior, né? Acho que é um pouco essa ideia. E muito em linha assim, com o que o Fabiano falou, né, do problema fundiário no Brasil, a gente entende que é muito importante a gente fazer uma análise fundiária, uma due diligence mesmo, assim, bem a fundo, a gente tentar ali, né, a ideia aqui é a gente tentar estabelecer uma cadeia dominial, né, para definir se aquele proprietário, se aquela pessoa que diz que é a proprietária, ela realmente é proprietária, como que foi feita a transmissão da posse da propriedade ao longo do tempo. Então é uma forma que a gente volta no tempo desde que o imóvel pertencia ao Estado e a sua primeira transferência para uma pessoa jurídica de direito privado ali. Então, assim, e fazendo toda essa cadeia aí de transmissão da propriedade, para tentar aí definir, né, se quem está vendendo aquela terra, quem está usando aquela terra realmente ali é a proprietária da terra. E assim, fazer uma análise, além do imóvel em si, de todos os aspectos ali imobiliários, do título aquisitivo, também do proprietário, com análise de certidões dos proprietários ali também na cadeia dominial. A gente recomenda pelo menos até 20 anos assim na cadeia. Então, isso vai ajudar a dar um conforto maior. Claro, isso vai mitigar 100%. É muito difícil a gente falar, como a gente vem falando, mesmo como o Fabiano falou aqui bastante, assim, dessa análise, não é a prova de falhas, né, a análise fundiária. Então, também é importante, se possível, ter pessoas para fazer visita em loco nas áreas. A gente sabe que muitas vezes esses projetos são desenvolvidos em áreas que são áreas remotas, são áreas de difícil acesso, mas muitas vezes nessas visitas em loco é possível você conversar com pessoas que conhecem as pessoas envolvidas com aquela propriedade, conversar com os cartórios, entender o histórico da propriedade. Muitas vezes com as pessoas lá, né, a gente consegue ter uma visibilidade boa. Então, assim, conseguir analisar ali realmente se as pessoas envolvidas no projeto, se elas são idôneas, se as empresas são idôneas, se a propriedade realmente é de quem diz que é. Então, realmente fazer uma due diligence aí aprofundada, de modo a mitigar todos os riscos que são possíveis nesse cenário. Obrigado, Ricardo.
Até complementando, acho que essa due diligence não é só no momento da primeira aquisição, né? Essa due diligence tem que Com ocorrer certeza. também constantemente, porque a gente viu isso na operação greenwashing, é que aparentemente a due diligence original viu que não haveria riscos para os projetos, mas posteriormente se viu que aquela propriedade daquele imóvel não se subsistiu mais, mas o projeto de carbono continuou, né? E, obviamente, isso tudo gera custos, né? Agora eu vou partir para a Marina. Marina, quais as perspectivas para o mercado de carbono aqui no Brasil? Agora que eu vi que eu estava com o áudio fechado, pessoal. A meu ver, a gente tem uma perspectiva ainda, apesar do cenário atual, toda essa insegurança, né, que a Operação Greenwashing gerou no mercado voluntário de carbono, a gente tem uma questão muito positiva, que é a COP30, que vai ocorrer o ano que vem aqui em Belém. Eu acho que esse cenário da gente ter esse tipo de evento aqui, com tanta visibilidade internacional e pressão, vai fazer com que o Brasil ele tenha que adotar alguns tipos de avanço em relação às questões climáticas em si. E aí, por conta disso, eu já ouvi que vai sair em novembro agora o PL do crédito de carbono, mas eu não acredito mais no que eu ouço, agora eu só acredito vendo. Mas eu não tenho dúvida que até a COP a gente vai ter esse PL aprovado e a gente vai ter um mercado regulado de carbono. Mas aí a gente não está mais tratando do mercado voluntário. Sim, a gente vai ter um mercado regulado, que eu acho que todo esse cenário ele vai contribuir, inclusive, para que se pense bastante, né, na regulamentação da governança desse mercado de carbono regulado. Mas também o PL, da forma que ele está atualmente, ele tem uma previsão, inclusive, de você poder cadastrar, né, esses créditos gerados no mercado voluntário de carbono para eles serem utilizados no mercado regulado. Então, de certa forma, um avanço aí, uma aprovação do PL, a criação, né, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, ele impacta, de certa forma, também voluntário, e aí a gente vai ter que ver, né, como vai ser o credenciamento de metodologias, o que vai ser aceito. Provavelmente, acho que essa questão fundiária, que é tão específica do Brasil, né, é a nossa situação, e isso a gente, às vezes, é diferente, né, de diversos outros locais do mundo, pela nossa própria situação geopolítica em si, e por conta disso, eu acredito que a gente vai ter alguns mecanismos específicos para a gente ter uma maior rastreabilidade, às vezes algum sistema que a gente consiga ter todas essas informações aí disponíveis para consulta em relação aos projetos, às áreas, e evitar esse tipo que o único problema não é só, né, a questão da grilagem, tem um monte de discussões aí em relação a crédito de carbono, dupla contagem, duplicidade de venda. Então, acho que tem algumas questões que podem ser tratadas em relação a isso. Acho que o Brasil já está caminhando nessa frente. Recentemente, né, o Lula anunciou aí a criação da autoridade climática. Então, acho que por conta, assim como teve a criação da autoridade climática, eu acho que nos próximos meses, até a COP, a gente vai ter um monte de avanços legislativos aí no combate às questões climáticas aqui no Brasil. E, além da COP, eu acho que tem uma questão da importância dos créditos de carbono. Eu acho que o Fabiano expôs bem isso na fala dele, que o crédito de carbono ele acaba sendo, inclusive, um incentivo, às vezes, para investimento. Então, às vezes, sem ele, sem a existência, né, dessa possibilidade da venda de crédito de carbono, não haveriam tantos investimentos e tanto interesse na questão da preservação. Então, acaba sendo, além de ser um mecanismo para ajudar nessa transição para as empresas compradoras, então eu tenho uma meta, seja voluntária, né, no mercado voluntário, por uma questão SG, uma questão de política da empresa, seja uma meta obrigatória quando a gente tiver aí o nosso mercado regulado, que vai impor metas de redução para determinados setores. A empresa que não consegue atingir essas metas que se propôs, seja por implementação de
tecnologias, né, ou mudanças nos seus processos, ela tem essa possibilidade de compensar aquilo por meio da compra de créditos de carbono. É o ideal? Não, não é, mas às vezes a empresa precisa disso para poder se estruturar melhor financeiramente, né? Poder fazer o seu planejamento, com o objetivo de lá na frente, obviamente, só fazer a compensação daquilo que efetivamente não puder ser reduzido. Então, eu acredito muito na importância do crédito de carbonos no cenário atual, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, como mecanismo de transição. Não sei quanto tempo aí, acho que em certo volume ele sempre vai ser necessário, e é importante que ele continue existindo para que a gente continue tendo investimentos nessas práticas, porque senão, com certeza, eu acho que a gente vai ter um cenário de redução aí considerável também nesses projetos de conservação, na própria questão de novas pesquisas para se identificar outras formas, né, de reduções aí ou captura de gás carbônico. Então, acho que é muito importante esse incentivo para que a gente tenha essa contrapartida aí também de ter pessoas, investidores interessados nessa prática e em estudar, em cada vez mais se aperfeiçoar aí a questão desses projetos. Obrigado, Marina. Só para adiantar a todos, no final a gente vai passar pelas perguntas que foram formuladas aqui no chat, tá? E eu acho que Só corrigindo, Felipe, não é preferencialmente no Q&A, acho que tem no Q&A, desculpe. no Q&A. Para finalizar, né, eu acho que a grande pergunta que todo mundo quer fazer aqui é para o Fabiano. Fabiano, ainda vale investir, adquirir créditos de carbono, apesar de tudo isso que a gente está conversando aqui? Então, sou talvez enviesado, né, nessa resposta, mas sim, a gente acredita que faz sentido sim. Como a Marina muito bem falou, né, em termos de perspectiva, você tem fatores aí positivos dentro do cenário brasileiro. O curto prazo, o mercado foi afetado. A gente entende que esse tipo de operação, como as outras, né, que vem, como eu falei, separando o joio do trigo, elas vão ter impacto no curto prazo negativo, mas vão ter impacto positivo no médio e longo prazo, especialmente para aquelas empresas e agentes que estão fazendo um trabalho sério, né? Basicamente, o que você está fazendo com isso é restringindo a oferta de créditos ruins, créditos podres, seja lá por qual motivo, né? Então, tem duas coisas que a gente entende que vão limitar a sua oferta aí no médio e longo prazo. Um são créditos que estão, obviamente, vindo de projetos aí que, de alguma forma, cometeram fraude, né? Fraude criminal, vamos colocar assim, né? Que é esse o caso. E o outro, as próprias mudanças metodológicas, elas também estão vindo no caminho de diminuir, de tornar a geração de créditos dentro de um projeto RED mais conservador, tá? Então, esses dois fatores somados, a gente entende que vai ter uma redução na oferta geral. Tem um termo que a gente usa no mercado imobiliário, né? Flight to quality. Então, tem uma tendência aí dos compradores cada vez mais, primeiro, entenderem mais o mercado, né? Antes, os compradores, de uma forma geral, faziam... é um VCU, né? Tá lá com... Ou é um Verra, ou é um Gold Standard, tá certificado, já passou pelo processo de compliance, vou comprar esse crédito. E não me importa muito qual o projeto, né? Agora, cada vez mais, os compradores têm se interessado pelo projeto, entender o projeto, entender, né, quem é o proprietário, como é que são aquelas comunidades, visitar o projeto. Então, tudo isso tem uma tendência a você separar cada vez mais o preço, né, distanciar o preço dos créditos considerados de boa qualidade àqueles que não são considerados de boa qualidade, né? Então, e aí é uma tendência aí dos de boa qualidade sobreviverem, né? Continuarem, perpetuarem aí os seus projetos. Com diminuição de oferta, se a demanda se mantiver estável, né? Se manter estável ou crescer, que é a tendência do mercado, né? Esse mercado ainda é muito pequeno, então tem uma tendência assim de crescimento, ainda mais com o aprimoramento, né? Desses processos todos, a tendência é que o preço suba.
tá? A tendência é sempre para o suba desse crédito no médio e longo prazo. E o próprio mercado regulado, como a Marina falou também, né? Ele não é um sistema de comércio de emissões, ele não é voltado especificamente para crédito de carbono, né? É um outro bicho, né? São as licenças de emissões, cap and trade e tal, mas ele, no caso do Brasil, está ali, tem dois, o PL, pelo menos como está hoje, ele fala tanto, ele permite projetos RED, ele é bem claro sobre isso, e ele diz que vai permitir até um certo percentual o uso de créditos de carbono, né? Desde que eles sejam registrados lá na plataforma, né? Sejam gerados dentro do sistema, com metodologias possivelmente próprias. E aí esperamos agentes de novo adaptados à realidade brasileira. Então, você tem sim uma perspectiva de médio e longo prazo muito boa para esse mercado, tá? Claro, para aqueles que estão fazendo o projeto de uma forma séria, uma forma, né, compliance com as leis, etc. Então, assim, a gente enxerga assim, uma perspectiva boa, né, interessante. A gente acha que vale sim a pena continuar investindo nesse mercado cada vez mais de forma profissional e compliance. De novo, né? A Marina também falou um pouco sobre isso. O crédito carbono ele é um dos instrumentos para as mudanças climáticas. Ele não é o único, né? A gente mesmo, enquanto empresa, atua de outras formas com nossos clientes, fazendo plano de redução de emissões, inventário de emissões, ou seja, trabalhando no que é o fundamental, que é reduzir emissões, e, em paralelo, trabalhando em crédito de carbono, nessas ações, para você, né, utilizar a compensação como um dos instrumentos para mitigar emissões, né, reduzir o custo, né, em geral da sociedade nessa transição para uma economia carbono neutra. Então, sim, a gente tá bem animado aí com as perspectivas, sabendo que né, vão ter aí altos e baixos no meio desse processo e apostando muito num trabalho sério de qualidade. Obrigado, Fabiano. De ponto de vista de compliance, né, eu acho que talvez a operação greenwashing, se ela tiver o mesmo efeito de uma operaçãozinha que começou por um problema aqui no Brasil também que é comum, que é lavagem de dinheiro, e chegou-se num grande esquema criminoso de atos de corrupção, não entrando no mérito de como essa operação foi feita, que foi a Lava Jato, mas sim na alteração da cultura, né, de compliance anticorrupção que trouxe para o mercado brasileiro. Os grandes players hoje, todas as empresas possuem um departamento de compliance, elas fazem a due diligence necessária, e eles viram que isso agrega um valor muito grande na imagem da empresa e mitiga também qualquer tipo de risco para aquela empresa ao fazer um negócio. Então, a gente espera que essa operação greenwashing, obviamente, guardadas as proporcionalidades, tenha esse impacto na governança dos créditos de carbono, sempre de forma positiva, para aprimorar o mercado, tornar esse mercado mais transparente, que realmente a empresa que quer adquirir de boa fé um crédito de carbono para neutralizar suas emissões, que essa aquisição realmente atinja o fim que ela está pretendendo, e para isso ela precisa fazer essa verificação. Ela não pode também, por mais que a gente tenha todo um sistema de verificação, hoje em dia, cada vez mais as empresas precisam ver realmente se aquilo que elas estão adquirindo, qualquer tipo de serviço, realmente está sendo realizado da forma que está sendo contratado. Feito esse encerramento, eu gostaria de passar pelas perguntas que a gente recebeu aqui no nosso Q&A. Já recebeu 7 perguntas. Não sei se a gente vai ter tempo para todas elas, mas vamos lá. Eu tenho aqui da Fabiana. A questão jurídica na operação greenwashing foi principalmente a grilagem, sim, iniciou com isso. A emissão do crédito de carbono pode ser fraudulenta por muitos motivos, independente da grilagem. Um dos inúmeros exemplos é superestimar o baseline. Salvo engano, a lei brasileira não tem um remédio para o greenwashing se ele ocorrer dessas outras questões. Elas são resolvidas apenas entre as partes, cabendo no cumprimento contratual, das relações contratuais entre emissores e credenciados. Está correto isso? Posso... não vou falar tanto de lei, né? Que não é muito eu não sou advogado, mas sim, existe esse problema de superestimar a linha de base, né? Como ela falou, aí a gente entra mais no aspecto técnico, tá? Só para explicar para todo mundo aí, a linha de base num projeto RED seria o desmatamento que ocorreria naquela área se não houvesse o projeto, né? Na ausência do projeto,
qual o salário mais plausível? Ah, o salário mais plausível, tem uma área de 10 mil hectares, é que, sei lá, 100 hectares por ano fosse desmatado. E o problema do The Guardian, diferente do que a Polícia Federal escreveu ali, né? O problema que o The Guardian trouxe é mais ligado a isso, né? A questão dos créditos artificiais, não pela questão da regularidade ou não da terra, mas sim da quantidade de crédito de carbono que aquela terra gera, né? E aí está associado a uma previsão, né? Você trabalha com uma previsão de desmatamento futuro, e é esse o tema que a nova metodologia da Verra trabalhou, né? Vem trabalhando, tá em implementação ainda. E a tendência é reduzir. De novo, né? Esse é um assunto, esse é um tema muito específico, técnico, para a Verra, que é o que está acontecendo na Verra. Hoje vai ter uma lei específica sobre isso? Não, vai ter a metodologia dentro do SBCE, quando tiver o SBCE, entendo eu, que vai ter que tratar desse tema, né? Senão não é uma metodologia, se ela não trata do tema de como se calcular a linha de base. Talvez entre aí, né, numa questão. E aí sim, tem uma questão contratual, né? Não é só contratual, né? É uma questão também metodológica, de estudo técnico. Isso o VVB olha muito, né? Isso sim, o VVB ele faz até mais uma análise técnica do que jurídica, né? Então ele vai olhar se a forma como você calculou a linha de base no seu projeto está de acordo com a metodologia. Vai comparar uma coisa com a outra. Ele não vai dizer se a metodologia é boa ou não, né? Também tem isso. Óbvio. E aí, dessa forma, a metodologia ela está caminhando, hoje, na Verra, ela está caminhando para ter um cálculo bem mais preciso, né? Mais conservador e mais preciso, com uma abordagem cientificamente mais consolidada. Mas sim, isso tudo muito na esfera privada, né? Em relação à Verra, a gente está falando muito de Verra. Se eu for procurar outro padrão, por exemplo, para gerar os meus créditos de carbono no mercado voluntário, vai ter outra abordagem técnica para cálculo de linha de base. Existe alguma lei no Brasil que pode proibir isso? Não, né? O mercado voluntário, você escolhe ali a forma, qual padrão você vai utilizar. Então, entendo eu que é mais uma relação privada mesmo. A lei brasileira ela não vai, por enquanto, né? Porque os créditos de carbono que vão participar quando você tiver o SBCE e créditos de carbono que vão participar do mercado do SBCE, né? Ele define lá, acho que é redução verificada, RVE que ele chama, né? Os créditos de carbono gerados dentro do SBCE. Aí sim você vai ter como ter um arcabouço regulatório para punir, alguém que faça esse tipo de ação, mas não conheço nenhum tipo de lei associada a isso, tá? Pelo menos, de novo, não sou advogado, mas eu entendi bem a questão dela do ponto de vista técnico e entendo que não é uma coisa regulada pela lei brasileira. Acho que a Marina quer complementar, né, Marina? É bem rápido até minha consideração. Na verdade, eu acho que a gente tem aí uma questão muito complexa mesmo, porque a gente está tratando, né, do local, do crédito, da implementação do projeto, a gente tem o desenvolvedor, tem o proprietário da área, temos o certificador e o comprador. E isso a gente pode estar tratando de jurisdições completamente diferentes, cada um desses. Então, de fato, acho que é um desafio. Não tem nada, uma normativa internacional ainda em relação a isso, e por conta disso, muito certamente é importante até, além de toda a due diligence no projeto, uma assessoria específica na elaboração desses contratos, né? Tanto do desenvolvimento, tanto da compra e venda, do crédito, para quê? Para prever exatamente onde que vão ser tratados eventuais litígios, se vai ser por meio de arbitragem, onde que vai ser o foro competente para discutir isso, para que, de fato, aquela parte que for, de certa forma, prejudicada, seja financeiramente, seja de forma reputacional, seja por não conseguir cumprir, né, suas metas, ela possa, de modo seguro e com base no contrato firmado, acionar essa outra parte e ter os seus danos aí, essa indenização e os danos devidamente reparados. Eu acho que até já entrei um pouquinho na segunda da Fabiana, Felipe. Que me parece até que está virando quase. Se a gente fosse entrar um pouco nesse método de litigância climática, é quase um segundo tema, né? Que é um Sim. universo
novo e bem e enorme para ser explorado, porque tem lá fora empresas sendo processadas porque compraram esse tipo de crédito, mas isso aí você entra no mérito da empresa, pelo que eu entendo, né? Associando ela como carbono neutra, comprando crédito do ponto de vista técnico não devia ser gerado. É sobre uma outra ótica, né? Não tem a ver com a parte da questão da terra em si. Sobre a operação greenwashing, até, Fabiana, na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, já existem diversas ações aqui no Brasil contra as empresas, tá, dos proprietários das terras, e, eventualmente, aqui não vejo responsabilização para as empresas que compraram os créditos, mas para as certificadoras, de alguma maneira, lucraram, tá, com o ato de corrupção realizado pelo proprietário da terra, você pode até pensar numa responsabilização pela lei anticorrupção. Por quê? Porque indiretamente ela não fez a due diligence daquilo lá e ela lucrou com isso indiretamente, então isso a beneficiou de alguma maneira, pois depois ela certificou esses créditos e ganhou dinheiro pela certificação desses créditos. Então a gente pode até falar numa responsabilização em violação à lei anticorrupção. Agora eu acho que o Ricardo tem uma pergunta aqui para o Ricardo. Ricardo, como se certificar de segurança em processo de auditoria eficiente e efetivo, considerando as áreas com diferentes discussões sobre a cadeia dominial? Dominial, desculpe. Acho que a segurança que a gente vai ter aqui é fazer uma análise, né? É claro, está acompanhada de profissionais que vão auxiliar nesse processo e fazer uma análise dos instrumentos, né? Fazer uma análise ali das escrituras públicas, você fazer uma análise junto com o cartório, ter uma relação próxima, tentar ter uma relação próxima com o cartório de registro de imóveis para ter um acesso à matrícula, para ter certeza de que aquele título que te foi apresentado é um título válido, é um título verdadeiro. Então, tem que ter uma sinergia ali junto com o cartório para ter a certeza de que os documentos e como foram feitas as transferências de propriedade ao longo do tempo e ter certeza de que está tudo certinho ali com os documentos que foram apresentados, né? Até pegando um gancho aqui com a pergunta do Rafael, né? O Rafael, como é que fazer uma vez que os cartórios estão envolvidos? Então, Rafael, nesse caso, houve falsificação dos livros de cartório, então uma due diligence presencial, se notaria isso, que um livro foi cortado, foi complementado com uma letra diferente da letra original, a tinta estava de forma diferente, então esses pontos podem ser realizados, né, ao se pedir a verificação, né, dos livros onde isso estaria registrado. E também verificar, junto ao INCRA, né, se as propriedades limítrofes onde está sendo esse projeto, né, se houve sobreposição de área ou não, se aquela área limítrofe estava registrado no INCRA, se ambas as áreas estão compartilhando a área, então tudo isso pode ser feito, obviamente. Não é fácil, né? Precisa-se de diligências, precisa-se procurar os órgãos públicos. E se a gente verificar, né, se há alguma dificuldade do cartório em dar esse tipo de informação, há algum tipo de negligência dos órgãos públicos envolvidos, adotar as medidas cabíveis e, eventualmente, não aderir a esse projeto de carbono. E para um projeto de carbono que você tenha uma mínima segurança de que não houve algum tipo de falsificação, ou a falsificação pode ter ocorrido, mas de uma forma que não pode ter sido captada, né, nessa due diligence mais profunda. Também, Felipe, só complementando aqui um ponto assim da importância dessa visita em loco, né? Assim, por mais que seja difícil, mas já trabalhei em casos que uma visita em loco, uma conversa com vizinhos e você comentou, né, das propriedades limítrofes, então já tive um caso em que, conversando com vizinhos da área, descobrimos que, na verdade, aquela área era uma área que estava em disputa e que tinha uma discussão que a gente não conseguiu identificar em nenhum dos títulos ali junto ao cartório e que já tinha tido problema com o cartório que já tinha passado por correição, o cartório que já tinha passado por problema de ter pegou fogo e a gente não conseguia consultar os registros anteriores. Então, muitas vezes ali nessa visita, conversando com as pessoas da cidade, perguntando no boca a boca, ali você consegue ter pelo menos também alguma suspeita se está tudo certo ou não. Obrigado, Ricardo. Agora a gente tem uma pergunta aqui. Por favor, qual o papel da SECT na segurança jurídica do ponto de vista imobiliário e fundiário?
Acho que aí, Felipe, se você me permite, vai entrar na parte principalmente da tecnologia sendo usada aí para o geoprocessamento, né, para o georreferenciamento das áreas e para a gente ter uma identificação ali dessas áreas. Acho que seria a principal forma aí de atuação. Acho que a gente passou por todas as perguntas, né? E aí, Fabiano, obrigado aqui, você está passando, né, o link para a gente dessa diretiva, né, da União Europeia sobre créditos de carbono de remoção. Depois, inclusive, a gente pode passar aqui por e-mail para todos os participantes. Não havendo mais perguntas, eu agradeço a participação de todos, especialmente a Marina, o Ricardo, o Fabiano, e de vocês também, com todas as perguntas e pelo tempo que ouvi sobre esse tema, que eu acho que é um tema que vai ganhar mais importância ao longo dos anos, porque sempre onde há grandes valores, sempre há alguma forma de alguém sempre está mal intencionado para tentar de alguma forma abocanhar esses valores. E o crédito de carbono, como a gente está vendo, é muito promissor nisso. Então, eu acredito que não vai ser a última vez que a gente vai tratar sobre isso, por mais que novas governanças venham sobre o tema. Mas a gente está aqui para auxiliar todo mundo, o Fabiano e a gente aqui do Madonna Fiali, caso vocês tenham algum tipo de dúvida a mais, algum problema sobre crédito de carbono. Eu agradeço a todos o tempo, uma boa manhã e até a próxima, pessoal. Tchau, Obrigado, obrigada. pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima.